Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. O assunto de hoje é sobre nacionalidade literária. Então você já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Exatamente. Segue a vinheta! E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos do canal, o YouTube vai te avisar. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, beleza? Lembrando que quando você vai ativar o sininho, agora existem 3 opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente e não avisar nenhuma. Selecione sempre avisar todas as notificações, certo? Lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos desse canal. E sempre quando tiver vídeos novos, o YouTube irá recomendados para você, beleza? Pessoal, o assunto de hoje é sobre nacionalidade literária. Nacionalidade, o que é isso? É patriotismo, é eleições. Falando isso, esse ano é ano de eleições, né? Mas não vamos falar disso agora. Vamos falar de nacionalidade literária, que o foco deste canal é literatura. Beleza? Beleza. Ah, recadinho também, ó. Ventilador ligado, calor extremo, para eu não derreter aqui diante de vocês, né? A cidade aqui faz calor, parece que eu... Não vou falar o que eu ia falar, senão gera preconceito aqui. Mas... tá calor, né? Verão, país tropical. E é assim, aqui é uma coisa de louco, gente. É uma coisa de louco. Parece que a gente tá no deserto do Saara, aqui onde eu tô, sabe? Sabe, aqui é a cidade, parece. Mas é um calor. Chove, essa noite choveu, acabou a força, né? Porque pra acabar a força foi beleza. Mas pra refrescar, never. Beleza? Mas vamos voltar ao assunto de hoje, que é nacionalidade literária. Qual a importância de falar de nacionalidade literária? É livro de outros países? Não, gente. É porque o que acontece? Quando a gente cria uma história, a gente cria todo um enredo, cria os personagens, cria a característica dos personagens, cria o cenário e o que envolve muitas vezes os cenários. Se a história não passa, se a história toda não se passa dentro de um local fechado, há a necessidade de você ir para a externidade. Você vai, por exemplo, geralmente o filme, que acontece? A pessoa, ela tem uma vida além da história, entendeu? Aí a pessoa, por exemplo, a pessoa estuda, a pessoa trabalha, a pessoa tem a vida dela, entendeu? E dentro desse cotidiano dela é o desenrolar da história, seja um romance, seja uma aventura, principalmente as ficções místicas científicas. O que acontece? Quando é uma ficção científica, uma ficção onde não há um místico, onde se desloca para um outro mundo fictício, existe o local onde a pessoa vive normalmente, certo? Porque chega a ser um clichê. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela acha um artefato, esse artefato leva ela para um mundo mítico e a história se volta em torno dela voltar para casa. Aí para ela voltar para casa, ela tem que realizar uma tarefa. Isso é praticamente clichê dos livros de ficção fantástica, certo? Mas se a pessoa se não é uma ficção, se é um mistério, existe a cidade onde a pessoa vive, certo? O que acontece? Aí você vai fazer uma cidade, Brasil, certo? Vamos colocar a nível nacional do nosso país. Gente, o Brasil é um dos países, assim, não sei se eu não tenho experiência de outros países, mas o Brasil, ele é muito diversificado. Ele foi formado com diversas colônias europeias, principalmente. Tem muita influência europeia, mas tem afrodescendentes, tem descendentes de alemães, tem descendentes de italiano, tem a colônia japonesa que veio nos anos 50 para cá, mas é um grupo forte, entendeu? Tem os descendentes dos índios próprios daqui do país, entendeu? Fora outras pessoas, os descendentes de
italianos, né? Italianos, alemães, portugueses, entendeu? Tem o pessoal às vezes que tem pessoal da Grécia, então as pessoas quando elas vêm para cá, como é um país muito hospitaleiro, as pessoas elas vieram começaram a introduzir a sua personalidade, certo? Claro que existem regiões do Brasil onde certas etnias europeias, né? Vamos colocar etnias, são mais fortes. Por exemplo, no sul, o que predomina são os alemães e os italianos, né? O sul é dominado por eles. Você pode ver que na maioria, principalmente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem até as tradições, as peças tradicionais que vieram da Alemanha, entendeu? Então, lá você vê bastante gente com olho claro, loiro, né? Que são descendentes de alemães, certo? Aqui em São Paulo, principalmente, na capital, tem o bairro da Liberdade, que é o próprio pro pessoal do Japão, entendeu? Então a colônia japonesa é muito forte em São Paulo. Claro que em certas regiões do Brasil foi bem espalhado, mas assim, pelo menos no estado de São Paulo, pelo que eu conheço, capital, a cidade de Marília, tem até a Japan Fest, eu acho. E até aqui na cidade onde eu moro, a cidade que eu moro do interior, tem uma colônia grande de japoneses aqui. Então o que acontece, gente? Quando você vai falar, certo, de algum país, de algum local, você tem que estudar bastante a nacionalidade deste local, certo? Vamos supor, vamos colocar aqui no Brasil. O Brasil tem um sotaque próprio, entendeu? Você vai fazer na região do Nordeste, da Bahia, de Sergipe, Pernambuco, São Luís do Maranhão. Tem uma questão mais, um sotaque mais forte, entendeu? Tem o pessoal, você vai em Salvador, gente, uma das marcas da culinária registrada de Salvador é o acarajé, entendeu? Então são coisas assim, quando você vai, eu tô focando muito na culinária, porque a culinária é algo que deixa mais de cara da identidade do local, entendeu? Mas aquela questão de costumes, entendeu? Que nem aqui em São Paulo a gente fala bolacha. No Rio de Janeiro é biscoito. Você vai falar bolacha, a pessoa vai falar, quer uma bolacha no meio da tua cara? Entendeu? Aí, em outros lugares, entendeu? Outros lugares, cachorro quente aqui é de um jeito, cachorro quente lá no Rio de Janeiro é de outro jeito, cachorro quente seja em outro local é de outro jeito, entendeu? Tem as suas características próprias, entendeu? Por exemplo, em Curitiba parece que não se fala salsicha, se fala vipa. Quantas vipas você quer no seu cachorro quente? Entendeu? Não fala salsicha. Eu fiquei sabendo disso recentemente. Então, gente, são questões assim que aí você vai no Rio em Minas Gerais. Em Minas Gerais tem toda uma cultura dos minérios, dos garimpos, entendeu? Tem as cidades históricas, do Triângulo Mineiro, tem as regiões lá das roças onde é fabricado queijo branco, onde o pão de queijo, entendeu? Fora as questões, as lojas de artesanato. Você vai em alguma cidade, tem grandes lojas de artesanatos para quem vai viajar, para levar uma lembrança, entendeu? Então, toda uma diversidade. Então, quando você vai falar de uma cidade, certo? Você vai falar, por exemplo, de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Nova Orleans é uma cidade dos Estados Unidos. Você tem que procurar algo específico daquela cidade, onde todo mundo vai se identificar. Os leitores hoje em dia estão procurando se identificar com as histórias. Às vezes você é brasileiro, você vai falar de uma história, aí você vai falar o quê? Você vai falar de Nova Orleans. Se você nunca foi lá, você tem que pesquisar, entendeu? Porque aí que acontece? Uma pessoa vai ler o seu livro. Aí tá, Nova Orleans, eu já fui em Nova Orleans, eu já morei em Nova Orleans. Aí a pessoa fala, mas quando eu morei lá não tinha nada disso, entendeu? Não tinha nada disso, entendeu? É aquela questão. Aí a pessoa, por exemplo, a pessoa vai fazer a sua história voltada em Londres, Inglaterra. Lá tem o relógio do Big Ben.
Aí a pessoa fala aí vai falar do rei que assumiu o trono aos 3 anos de idade. Eu falo, mas peraí, na história da Inglaterra não tem nenhum rei que assumiu o trono aos 3 anos de idade, que não sei o que, entendeu? São coisas assim que você precisa pesquisar, certo? Então é muito importante você detalhar a nacionalidade, a cidade, o local onde você está. Quando você vai criar uma cidade fictícia, é muito mais fácil. Ou se não, você pode deixar meio que subentendido, colocar avenidas, beira da praia, e não colocar questões muito específicas. Eu li um livro que assim, uma hora parecia que eu tava em São Paulo, outra hora parecia que essa história se passava em São Paulo, outra hora parecia que a história se passava no Rio de Janeiro, outra hora parecia que a história passava nos Estados Unidos. Mas, entretanto, não deixou especificado, é em tal cidade, entendeu? Não deixou especificado. Então, é uma coisa assim, você meio que juntou as 3 cidades e falou, uma cidade X, entendeu? Porque o autor não colocou a cidade, mas assim, foi algo que não interferiu na questão da história. Por exemplo, o personagem principal teve que pensar um pouco, aí foi caminhar pela avenida, pela beira da praia, tudo, aí você pega uma cidade litorânea, tá? Aí uma hora eles foram pro campo, onde tinha um local histórico, beleza, tá no campo, tá numa parte tal da cidade. Aí outra hora eu tava num bar, outra hora eu tava em tal local, outra hora eu tava num departamento de polícias. São coisas que tem em todas as cidades, entendeu? Então não tem como uma pessoa falar, isso não tem em tal cidade, porque ele não colocou a cidade específica, entendeu? Tirando o nome dos personagens, tirando o personagem que eu tava falando, assim, o personagem tal é britânico, o personagem tal é asiático, o personagem tal tá de passagem na cidade. Tirando isso, a cidade em si, onde ocorreu a história, não especificou. Então, pelo menos a pessoa era a base de eliminatório, tá? Se a pessoa é asiático, não passou nem na Coreia, não passou nem no Japão, não passou nem na China, não passou nem na Rússia, beleza, é no Ocidente. Se a pessoa é britânico, beleza, já não passou na Inglaterra, entendeu? Se a pessoa é brasileira, beleza, talvez Brasil, mas, entendeu? Não deixou tão especificado. Então, quando você vai escrever a sua história, pensa bastante nas características da cidade que você vai escrever. Deixa bem claro, porque às vezes, principalmente se você for escrever sobre uma cidade em que você nunca visitou, em que você não conhece muito a cultura, pesquise bastante, porque às vezes a pessoa que vai ler o seu livro talvez já tenha visitado aquela cidade e vai ter um feeling, um interesse talvez maior pelo fato da cidade, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, certo? Para receber todos os vídeos aqui do canal, certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, certo? Se você tem algum amigo que tem dúvida sobre como descrever a cidade, isso pode ser útil, uma dica aqui do nosso amigo literário, certo? Então, pessoal, deixa o seu like, não esqueça, e ajude esse canal a crescer mais e mais. Chama o pessoal para se inscrever no canal, beleza? Pessoal, eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, fui!